Nada, mas absolutamente nada, preparara o lavrador para aquilo que o esperava na manhã em que seguia para os campos. O frio era agreste, o chão ainda exalava a umidade da noite e o corpo protestava contra a decisão de começar a labuta antes de o dia se afirmar por completo. Ainda assim, tudo isso se tornou irrelevante no instante em que se deteve diante de uma cova. Não era um buraco qualquer. Era uma armadilha para lobos aberta na terra, escura, com o propósito de capturar predadores. Mas no seu interior não havia fera alguma. Havia algo bem diferente. Dois corpos pequenos, humanos. Um rapaz e uma rapariga, encolhidos no fundo da cova, sacudidos por tremores que tanto podiam nascer do frio como de um medo profundo e silencioso. O lavrador nunca os tinha visto. As vestes eram estranhas, a língua incompreensível. Contudo, nada disso o perturbou tanto quanto a cor da pele daquelas crianças. Era verde, não um tom indefinido, nem um engano provocado pela luz incerta da manhã. Segundo o relato, tratava-se de um verde vivo e intenso, como o de um trevo sob o sol de verão impiedoso. Ainda assim, e talvez seja esse o detalhe mais inquietante, o lavrador não fugiu. Contra toda a prudência, decidiu ajudá-los. Tirou as crianças da cova e levou-as para casa. Tentou alimentá-las, mas recusaram tudo o que lhes era oferecido. Só quando lhes apresentaram favas cruas é que aceitaram comer, fazendo-o com um entusiasmo quase perturbador. Esta história chegou até nós pelas palavras de um cronista do século XII, Guilherme de Neuburg, que registou o destino daquelas crianças peculiares. Ficaram sob a proteção de um senhor local e, com o passar do tempo, o tom esverdeado da pele foi desvanecendo. O rapaz, esse, não resistiu muito tempo, mas a rapariga sobreviveu. Aprendeu a língua do lugar, integrou-se na comunidade e acabou mesmo por casar. Já adulta, afirmou que ela e o irmão eram oriundos de um lugar a que chamavam Terra de São Martinho. Com o passar dos anos, porém, a explicação foi-se transformando. Começou a dizer-se que tinham caído do céu. Pois de que outra forma se poderia justificar a presença de duas crianças tão estranhas no fundo de uma cova imunda destinada a lobos? A resposta mais aceitável era também a mais perturbadora. Não pertenciam a este mundo. Outros, porém, sugerem algo bem mais sombrio. Talvez esta história não passe do fragmento sobrevivente de uma verdade mais cruel. Talvez as crianças nunca tenham sido verdes. Reais, isso sim, mas provavelmente raptadas. Afinal, não seria a primeira vez que uma comunidade fabricava um mito elaborado para encobrir um ato inconfessável. Cada hipótese encerra o seu próprio terror. Visitantes vindos de outro lado ou a possibilidade de sermos arrancados da nossa vida contra a nossa vontade. Em qualquer dos casos, permanece sempre o mesmo desconforto. E não é por acaso que durante séculos a fusão destes dois medos se tornou uma obsessão persistente do imaginário humano. E se, perguntam alguns, pudermos ser levados deste mundo por criaturas de outro? A resposta, ao que parece, não estará assim tão distante da realidade. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. A paisagem era arrebatadora. Ainda hoje é possível percorrer aquele mesmo trajeto e sentir algo muito semelhante. Quase a mesma impressão, quase a mesma inquietação subtil. A estrada estreita, de apenas duas faixas, continua a rasgar a vastidão interminável dos pinheiros, tal como fazia há 65 anos e como já fazia décadas antes disso. As árvores erguem-se de ambos os lados
como uma muralha verde e compacta, a separar o território indomado daquilo que o ser humano conseguiu domesticar. É belo, sem dúvida, mas afaste-se por um instante do conforto do presente e imagine-se sentado dentro de um automóvel dos anos 50 em plena noite cerrada, sem telefone, sem GPS, sem qualquer artefacto moderno que hoje nos envolva nessa ilusão constante de segurança. Não se tratava, é certo, de uma carruagem do século XVI a atravessar terras inexploradas. Mas ainda assim, à luz dos padrões atuais, havia ali algo inquietamente primitivo. Contudo, nem todo o perigo nasce da natureza. Por vezes, a ameaça faz parte do cotidiano. E para o casal que se seguia naquele carro, isso era uma realidade constante. Betty era assistente social de meia-idade. O marido, Barney, um homem negro, trabalhava como carteiro. Mas mesmo a mais de 1500 km do sul segregacionista dos anos 60, o casamento interracial dos dois continuava a ser uma raridade e muitas vezes alvo de uma hostilidade silenciosa. Não se sabe ao certo por que decidiram conduzir durante a noite. Talvez quisessem apenas chegar a casa mais cedo, ou talvez não houvesse um único lugar seguro onde parar, precisamente pelas razões já mencionadas. Segundo a edição de 1961 do Green Book, um guia criado para viajantes afro-americanos num país profundamente dividido pelo racismo, quase não existiam hotéis, restaurantes ou postos de combustível recomendados ao longo daquele percurso. Por isso, talvez se tenham limitado a conduzir pela noite dentro. Pouco depois de atravessarem a localidade de Lancaster, a norte das Montanhas Brancas, ambos repararam numa luz distante, suspensa à frente deles. Àquela distância, as montanhas erguiam-se como uma presença maciça e opressiva na escuridão. A estrada acabaria por atravessá-las, seguindo uma passagem natural conhecida como o Desfiladeiro. Mas aquela luz encontrava-se bem acima da linha negra dos cumes e, aparentemente, movia-se. Seguiram em frente sem lhe tirar os olhos de cima. Só que quanto mais a observavam, mais se desfazia qualquer certeza sobre a sua natureza. Não era apenas a forma como se deslocava, era o facto de nenhum avião conseguir mover-se daquela maneira. Barney chegou a encostar o carro várias vezes, usando binóculos para tentar perceber melhor o que via. E o que concluiu foi suficiente para o deixar nervoso. Inclinou-se, abriu o porta-luvas e retirou a pistola, colocando-a sobre o banco entre ambos. A luz continuava lá quando entraram no desfiladeiro, agora suficientemente próxima para revelar detalhes. Betty descrevê-la-ia mais tarde como uma faixa luminosa, fina e curva, semelhante a um filete de luz a envolver um objeto circular. E à medida que ele avançava pelo ar, ela jurou conseguir vê-lo a girar. Foi então que a estranheza se intensificou. Se até ali a situação já era inquietante, alguém parecia ter rodado um botão invisível até o extremo. Sem aviso, o objeto mudou de direção e veio direito a eles. O pânico tomou conta de Barney. O pé saiu do acelerador e o automóvel deslizou até parar no meio da estrada. Uma decisão imprudente, sem dúvida, mas compreensível num homem a quem o medo tinha roubado o discernimento. O objeto deteve-se a cerca de 30 metros acima deles, ligeiramente afastado da berma do lado do passageiro. Àquela distância, a ilusão dissipou-se por completo. Aquilo era bem maior do que ambos tinham imaginado. Na parte frontal distinguia-se uma faixa translúcida semelhante a vidro, com uma janela contínua. No interior, afirmariam mais tarde, moviam-se figuras de aspecto humano, envergando trajes negros de superfície brilhante, demasiado uniformes para parecerem naturais. Querendo observar melhor, Barney pegou de novo nos binóculos e abriu a porta do carro. Antes de sair, inclinou-se sobre o banco, apanhou a pistola e guardou-a no bolso do seu casaco. Depois avançou alguns passos, cauteloso. O objeto respondeu,
deslocou-se lateralmente, atravessando a estrada como se procurasse alinhar-se com ele, como se o observasse em particular. Desceu ainda mais. Das laterais projetavam-se luzes intensas e, segundo Betty, algo começou a estender-se em direção ao solo. Uma rampa, talvez uma coluna metálica, algo sólido e deliberado. Ela gritou a Barney para voltar ao carro, mas ele riu-se. Não fora uma gargalhada de descrença, mas aquele som nervoso que surge quando o medo é tão intenso que o corpo já não sabe como reagir. Murmurou algo sobre o ridículo da situação e, de repente, virou-se e correu de volta. Ao fechar a porta, olhou para a mulher e disse com a voz quebrada: "Vão levar-nos", repetiu várias vezes, cada sílaba carregada de pânico. Carregou no acelerador, o carro arrancou bruscamente e ambos afirmaram ouvir um som agudo, ritmado, quase mecânico. Ao mesmo tempo, o veículo começou a vibrar, a estremecer, a emitir um zumbido profundo. E foi então que a escuridão abateu-se sobre eles como uma maré violenta. No instante, estavam conscientes, alerta e em fuga. No seguinte, nada. Quando abriram os olhos, não reconheceram o lugar. Lembravam-se de conduzir para longe da luz, mas tudo o que se seguira estava indistinto, apagado, como se alguém tivesse passado uma borracha pesada sobre a memória, deixando apenas manchas vagas e incoerentes. Continuavam sentados no carro, ainda numa estrada ladeada por árvores, mas já não se encontravam no coração das Montanhas Brancas. Tinham percorrido mais de 50 quilómetros sem saber como. Estavam agora perto de Ashland e nenhum dos dois se sentia tranquilo com isso. Apesar da confusão e do mal-estar que os acompanhava, Betty e Barney Hill conseguiram regressar a Portsmouth. Foram ainda mais de 110 quilómetros para sudeste, percorridos num silêncio tenso, apenas interrompido por conversas fragmentadas. Betty estava convencida do que tinham visto. Para ela, não havia dúvida. Barney, pelo contrário, mostrava-se hesitante, como se a memória lhe escapasse por entre os dedos. Havia lacunas no seu relato, zonas turvas onde a certeza não se fixava. Ainda assim, Betty insistia. Aquilo era claramente um objeto voador não identificado. Antes de se explorar o que ela queria dizer com isto, importa reter um pormenor aparentemente simples, mas decisivo. Ambos sabiam a que horas deveriam ter chegado a casa. O cálculo era elementar, daqueles que qualquer viajante faz sem esforço. Cerca de 1 hora por cada 96 quilómetros. No entanto, quando finalmente entraram em casa e olharam para o relógio, perceberam que algo estava errado. Tinham chegado várias horas mais tarde do que seria possível. Era como se tivessem parado algures durante muito tempo. Um intervalo vasto e inexplicável, sem guardar qualquer memória dele. Há ainda outro aspecto a considerar. Embora o termo OVNI já fizesse parte do vocabulário popular desde o final da década de 40, existiam poucos relatos que o público considerasse credíveis. O incidente de Roswell em 1947 era o mais conhecido, mas não o único. Houve também o caso de um piloto da Guarda Nacional Aérea que perdeu a vida em 1948 enquanto perseguia um objeto voador sobre o Kentucky. Todos esses episódios, porém, tinham sido explicados ou desacreditados por especialistas. Nenhum se aproximava sequer remotamente daquilo que os Hills diziam ter vivido. Havia também sinais físicos. O vestido de Betty apresentava vários rasgões. Os sapatos de Barney, o seu melhor par que ele tratava com extremo cuidado, estavam marcados por riscos e arranhões na biqueira. Ambos usavam relógio e ambos tinham deixado de funcionar. Não se lembravam de nada que justificasse aquilo, mas havia uma sensação persistente de que tinham atravessado uma provação. Algo lhes tinha acontecido.
mas não conseguiam recordar o quê. Na manhã seguinte ao regresso, Betty procurou aconselhamento junto da irmã, que por sua vez a encaminhou para um antigo chefe da polícia local. Depois de ouvir o relato, ele sugeriu que contactassem a base aérea mais próxima. Se alguém pudesse esclarecer o que se passara nos céus naquela noite, seriam os militares de Pease. Mas Barney resistia ao sentimento. E sim, ele tinha visto as marcas, os objetos danificados, os relógios parados. E mais tarde, até acabaria por confessar que sentira naquela manhã uma estranha sensação de violação, ao ponto de tomar um banho longo quase obsessivo, como se tentasse lavar algo invisível da própria pele. Ainda assim, recusava aceitar a explicação de Betty. Não houve nave alguma, dizia, nem figuras, nem luzes, nem vozes. Tudo não passou de um sonho mau. Quando Betty telefonou para a base aérea, foi atendida por um oficial chamado Paul Anderson. A pedido dele, ambos se deslocaram até lá para prestar declarações formais. Desde o início, tornou-se evidente que os dois relatos divergiam de forma significativa. Betty expôs tudo o que conseguia recordar até o momento em que perdeu a consciência, sem reservas. Barney, pelo contrário, manteve-se contido, omitindo pormenores, evitando descrições, como se cada palavra fosse um passo perigoso em terreno instável. Só depois de Anderson insistir é que começou com relutância a revelar mais. Dias depois dessas declarações, talvez pela primeira vez desde a noite na estrada, sentaram-se juntos e tentaram reconstruir os acontecimentos passo a passo. Foi então que algo mudou. Betty começou a ter sonhos estranhos. Pesadelos, na verdade. Neles, revivia o momento sob o objeto suspenso no céu, só que a narrativa não se interrompia onde a memória consciente falhava. Pelo contrário, avançava cada vez mais. Nesses sonhos, pequenas figuras retiravam-na do carro. Ela e Barney eram conduzidos em direção à nave e levados para o interior. Depois, separados. Cada vez que acordava, aquelas imagens permaneciam com uma nitidez perturbadora, tão reais quanto qualquer experiência vivida em vigília. Quando tentou partilhá-las com o marido, encontrou apenas recusa. Barney não aceitava aquelas novas lembranças. Para ele, não passavam de invenções da mente. Sem notícias da base aérea durante semanas, Betty procurou outra entidade, o Comitê Nacional de Investigação de Fenómenos Aéreos, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao estudo de avistamentos e experiências relacionadas com OVNIs. Foi assim que conheceram um investigador chamado Walter Webb, a quem repetiram do início ao fim tudo o que tinham vivido. Talvez tenha sido o ato constante de falar, de revisitar o passado, de escavar memórias adormecidas. Mas tudo isso começou a cobrar um preço. Barney, que se mantivera sóbrio durante mais de uma década, voltou a beber. Descobriu também uma erupção cutânea persistente, que não cedia por mais tratamentos que tentasse. Ambos se encontravam exaustos, física, emocional e psicologicamente. À medida que 1961 dava lugar a 1962 e os meses se iam acumulando, a sensação era de uma desintegração lenta, como se algo os estivesse a desfazer por dentro. Foi então que Betty decidiu procurar ajuda psiquiátrica. Talvez o que precisassem, afinal, fosse alguém que soubesse ouvir, alguém que os ajudasse a atravessar o trauma e a recompor o que fora quebrado, mesmo que a origem desse trauma parecesse à primeira vista impossível. Após vários encontros ao longo de 1963, o psiquiatra concluiu que o caso exigia outro tipo de abordagem. Foram então encaminhados para um hipnoanalista. Durante 7 meses em 1964, Betty e Barney Hill
Fizeram repetidas viagens entre a sua casa em Portsmouth e o consultório do Dr. Benjamin Simon, em Boston. Em sessões separadas, ambos foram hipnotizados, entrevistados e gravados. O objetivo era simples, apenas em aparência: regressar ao passado, atravessar as zonas nebulosas da memória e expor aquilo que fora esquecido ou deliberadamente reprimido naquela noite solitária do outono de 1961. O que emergiu desse processo revelou-se mais perturbador do que qualquer um deles esperava. Sob hipnose, Barney contou que uma voz se tinha infiltrado na sua mente, ordenando-lhe que saísse da estrada. Chamou-lhe uma voz mental, uma intrusão silenciosa que não soava como som, mas que ainda assim era impossível de ignorar. Não sabia explicar como, mas guiou o carro por entre as árvores, avançando às cegas até que uma luminosidade alaranjada surgiu ao longe, filtrada pelos troncos. Betty compreendeu, sem que ninguém o dissesse, que se tratava do mesmo objeto que tinham visto no céu, só que agora se encontrava pousado no meio da floresta. À medida que se aproximavam, o motor do carro desligou-se abruptamente e o veículo imobilizou-se. 12 figuras escuras destacaram-se do bosque, recortadas contra o brilho intenso da nave. Algumas permaneceram à distância, outras aproximaram-se. 3 dirigiram-se à porta de Barney. 5 cercaram Betty. Uma delas retirou calmamente a pistola do bolso do marido e pousou-a no banco do carro. Em seguida, ambos foram conduzidos, não empurrados, não arrastados, mas conduzidos em direção à luz. Quando descreviam essas figuras, Betty e Barney usavam exatamente os mesmos termos, mesmo sendo entrevistados separadamente. Eram mais baixas do que eles, de corpos delgados, com ancas estreitas e ombros alargados. A pele visível tinha um tom acinzentado, estranho, quase doentio. Enquanto eram conduzidos para o interior da nave, Betty recordou ter falado com o marido. "Acorda, Barney", disse-lhe. Nesse momento, uma das criaturas virou-se para ela e falou-lhe em inglês. Perguntou-lhe se aquele era o nome dele. Depois, assegurou-lhe com uma frieza quase compassiva que ninguém seria magoado. E separaram-nos. O que se seguiu, porém, estava longe de qualquer noção de segurança. Barney confirmou essa separação no seu próprio relato. Foi conduzido para uma divisão isolada, tal como Betty fora levada para outra. Não eram salas de reunião, nem espaços de diálogo. Eram, segundo tudo indica, salas de exame, lugares de transição, calmos apenas na aparência, antes de algo bem mais perturbador. Recordou ter sido colocado sobre um banco baixo. As figuras ajudaram-no a sentar-se com gestos mecânicos quase cuidadosos. Em seguida, começaram a recolher amostras do seu corpo. Rasparam-lhe fragmentos de pele com instrumentos afiados. Introduziram objetos nos ouvidos e pela garganta abaixo. Tudo o que o corpo pudesse oferecer parecia suscitar interesse. As criaturas comunicavam entre si enquanto trabalhavam, numa língua que Barney não compreendia. Quando se dirigiam a ele, contudo, não usavam a voz. As palavras surgiam-lhe na mente, da mesma forma que na estrada, claras, inevitáveis e silenciosas. A experiência de Betty seguia um padrão semelhante. Tiraram-lhe a roupa e sentaram-na num banco idêntico, sem que conseguisse resistir ou fugir. Recolheram-lhe amostras, examinaram-lhe os dentes, os pés, as unhas. A intrusão intensificou-se quando trouxeram um novo instrumento provido de agulhas finas, que pressionaram contra diferentes partes do seu corpo. Betty sentiu os músculos a reagir, mas sem dor, até ao momento em que uma agulha longa lhe foi introduzida no umbigo. E aí então gritou. Uma das criaturas passou a mão diante dos seus olhos,
fazendo a dor cessar de imediato, como se tivesse sido desligada com um botão. Houve ainda um breve diálogo. Betty exigiu saber quem eram e de onde vinham. Em resposta, uma das entidades entregou-lhe um livro. No interior, viu mapas de estrelas, padrões celestes que não reconhecia. Pouco depois, porém, a criatura voltou a retirar-lhe das mãos, como se tivesse reconsiderado. Daí em diante, o resto da noite desenrolou-se sem resistência possível. Betty e Barney foram reconduzidos ao automóvel deixado no meio da floresta. Observaram as luzes intensas da nave erguerem-se lentamente e desaparecerem no céu noturno. Só cerca de meia hora depois é que o nevoeiro mental se dissipou e a consciência plena regressou. O tempo perdido, porém, nunca lhes foi devolvido. Talvez tenha sido a dor que Betty suportou e da qual Barney parecia ter sido poupado, ou talvez algo inscrito mais fundo no seu caráter, uma recusa íntima em deixar que a experiência se dissolvesse no esquecimento, não se sabe ao certo. O que é claro é que foi Betty quem insistiu em lembrar. À medida que os anos avançavam, foi ela quem se empurrou a si própria e ao marido para a busca obstinada de respostas, determinada a compreender o que realmente lhes acontecera naquela noite. Mandou analisar o vestido que usara, recorrendo a vários laboratórios. Falou e escreveu repetidamente sobre o sucedido, como se a repetição pudesse por si só organizar o caos. Barney, porém, nunca voltou a ser o mesmo homem que partir de Colebrook a 19 de setembro de 1961. Continuava a ser Barney, mas algo nele se tinha fraturado. Talvez medo, talvez exaustão, talvez doença, ou talvez tudo isso em conjunto. Morreu em fevereiro de 1969, vítima de uma hemorragia cerebral. Tinha apenas 46 anos. Betty viveu décadas mais. Faleceu em 2004 depois de uma longa luta contra o cancro. Passara metade da vida a contar aquela história, a tentar recompor as peças dispersas de um passado enevoado, à procura de respostas escondidas nos recantos mais obscuros da própria memória. Se alguma vez as encontrou, é coisa que permanece em aberto. O relato que deixou ao mundo era difícil de aceitar, mas para muitos oferecia algo raro, uma forma estranha de esperança. Talvez não estejamos sós no universo. Talvez ainda haja muito por explorar. Ainda que Barney se tenha afastado dessa possibilidade, Betty escolheu enfrentá-la. Para ela, a verdade existia. Era apenas preciso saber onde procurar. Na década de 1930, quando Abraham Maslow apresentou a sua teoria da motivação humana, incluiu a segurança entre as necessidades fundamentais do ser humano. Precisamos de nos sentir protegidos. Alguns dirão mesmo que a sobrevivência psicológica depende disso, pois uma vida dominada pelo medo e pela incerteza corrói a capacidade de funcionar, de confiar, de existir plenamente. E quando essa sensação de segurança é ameaçada, reagimos a partir do núcleo mais primitivo do nosso ser. Não é, portanto, surpreendente que as narrativas de rapto provoquem um desconforto tão visceral. A ideia de perdermos a liberdade, de sermos levados, arrancados do lugar que julgamos seguro, ativa um medo profundo, antigo, quase instintivo. É um temor do qual raramente falamos, mas que atravessa gerações. E talvez por isso o folclore regressa a ele vezes sem conta. Pense-se, por exemplo, na lenda irlandesa do Changeling. Histórias de fadas e seres do bosque
que habitavam para lá dos limites da comunidade, longe do círculo de proteção humano. Dizia-se que, quando menos se esperava, essas criaturas podiam infiltrar-se numa casa e roubar alguém querido. A figura do Changeling servia para explicar mudanças súbitas de personalidade ou doenças inexplicáveis, mas fazia mais do que isso. Tocava nesse medo arcaico de desaparecer sem rasto, de ser substituído, de deixar de pertencer. É à luz desse medo que devem ser vistas as experiências relatadas por Betty e Barney Hill. Há múltiplas formas de interpretar o que afirmaram ter vivido, mas convém não esquecer um elemento essencial. O medo tem o poder de levar as pessoas a agir, a sentir e até a perceber o mundo de maneiras profundamente estranhas. E quando esse medo é suficientemente intenso, talvez consiga também moldar aquilo que julgamos ver. O que quer que os Hills tenham testemunhado naquela estrada encaixa sem dúvida na categoria do extraordinário. E ainda assim, há algo que sabemos com certeza. A sua história alterou o imaginário coletivo de uma forma rara. O relato dos Hills, com o tempo perdido, os motores que falham, os relógios que param, marcou o nascimento de uma nova mitologia. Sem eles, dificilmente teríamos as narrativas modernas de abdução, as salas de exame, a hipnose como meio de recuperação de memória, a sensação de violação inexplicável. Sem eles, talvez nunca tivessem existido séries como Ficheiros Secretos ou Taken. No mundo onde poucos mitos novos nascem, os Hills criaram um. Isso não significa, contudo, que a história seja verdadeira. Há quem defenda que tudo não passou de uma mentira cuidadosamente construída. Para esses, nenhum elemento do relato merece crédito. Apontam a ausência de provas físicas conclusivas, a falta de testemunhas diretas e as contradições internas como sinais evidentes de ficção. Até o próprio Dr. Simon, o hipnoanalista que os acompanhou durante meses, manifestou as suas reservas. Para ele, era possível que tudo resultasse de sonhos intensos, moldados por ansiedade, tensão social e experiências prévias. Os sonhos são, de facto, terrenos instáveis. O que vivemos em estado desperto infiltra-se neles com facilidade, distorcendo-se, ampliando-se, ganhando novas formas. Era precisamente isso que os Hills afirmavam, que a realidade se tinha imposto ao sono. Mas o inverso também é verdade. Há sonhos tão vívidos, tão coerentes, que persistem depois de acordarmos, colando-se à memória como se fossem lembranças autênticas. Sem provas que inclinem definitivamente a balança, a história dos Hills oscila entre essas duas possibilidades. Em 1965, um jornalista chamado John Luttrell escreveu um artigo sobre o caso para o Boston Traveler. À altura, o relato já ganhara notoriedade e ele quis tratá-lo com rigor. Investigou por conta própria, percorreu o New Hampshire, reconstituiu trajetos, datas, horários e encontrou algo inesperado: testemunhas. Luttrell conseguiu localizar pessoas que na noite de 19 de setembro de 1961 tinham olhado para o céu na direção das Montanhas Brancas e observado algo fora do comum. Pessoas que não conheciam os Hills nem se conheciam entre si. Recolheu depoimentos, organizou-os, arquivou-os. No entanto, por razões nunca esclarecidas, esses testemunhos acabaram por não ser incluídos no artigo final. Anos mais tarde, ao mudar de emprego, Luttrell entregou os seus arquivos ao editor do jornal para o caso de alguma verificação futura ser necessária. Isso significaria que, em teoria, ainda hoje poderiam ser consultados. Mas não, porque esses registros simplesmente desapareceram. Talvez se tenham perdido com o tempo. Talvez tenham sido destruídos. Ou talvez alguém tenha decidido que certas peças não deveriam encaixar.
É possível que o relato dos Hills tenha sido descartado por soar a delírio, mas se as histórias sobre os testemunhos desaparecidos forem verdadeiras, então talvez a nossa descrença tenha tido alguma ajuda pelo caminho. No fim, partilhamos algo com Betty e Barney Hill. Queremos acreditar, mas acreditar é sempre mais difícil do que parece. Talvez nunca saibamos com absoluta certeza o que aconteceu naquela estrada de New Hampshire numa noite de setembro de 1961. Talvez tenha sido um encontro com algo que ainda não compreendemos. Talvez tenha sido o resultado de medo, tensão, expectativas e memória fragmentada. Ou talvez tenha sido uma combinação de tudo isso entrelaçada de forma tão íntima que se tornou impossível separar realidade de interpretação. O que sabemos é isto. A história de Betty e Barney Hill deixou marcas, alterou a linhagem com que falamos do desconhecido, criou imagens, estruturas, arquétipos que continuam a repetir-se década após década. E como todo bom mito, sobrevive não por ser verdadeira no sentido estrito, mas por ser significativa. No fim, ficamos suspensos entre duas vontades opostas. Queremos acreditar que não estamos sós e queremos ao mesmo tempo que isso não seja verdade. Queremos que o universo seja vasto e povoado, mas não à custa da nossa segurança. É essa tensão, esse conflito íntimo que mantém estas histórias vivas. Talvez a verdade esteja algures lá fora, ou talvez esteja aqui dentro, nas sombras da mente, onde o medo e a imaginação aprendem a falar a mesma língua. E é precisamente por isso que continuamos atentos a ouvir.